Fazendeiro caiu do cavalo e fingiu estar inconsciente, e ouviu a cozinheira revelando algo inesperado. O galo quase nem tinha fechado o bico, quando o cavalo de Bento estranhou um estalo de galho seco e empinou feito cobra. O fazendeiro, acostumado com sela e má criação de bicho, ainda puxou a rédea, mas o lombo virou céu e ele foi de costas no chão, o ar sumindo do peito, como se alguém tivesse batido a porta do mundo. Ficou ali, poeira levantando, o sol começando a se assanhar na beira do morro e a cabeça zumbindo um apito fino. Ele ia se erguer, mas ouviu o rangido velho do batente da cozinha, aquele chiado de grilo que todo mundo da casa reconhecia, e um cheiro bom de café coado veio passando pelo terreiro como abraço de sábado. Voz de sandália arrastada e reza baixinha, rosa miúda. Ao lado, passos de menino curioso, ligeiros, sem peso. Nilo. Bento deixou o corpo mole, olhos entreabertos no quase nada, e pensou num porquê que não sabia explicar. Às vezes a verdade gosta de silêncio para se anunciar. Misericórdia. Rosa chegou primeiro, mão trêmula na testa suada dele. Ave Maria, minha Nossa Senhora da Guia, não deixe esse homem me morrer logo cedo. Ele está vivo, Rosa? Perguntou Nilo, aflito, já catando o chapéu de couro caído a um palmo da cabeça de Bento. Tá sim, o peito sobe e desce. Vai buscar um pano molhado. Nilo correu feito cabrito. Rosa ficou. O rosto dela, sempre forte, tinha um medo antigo, daqueles que conhecem o caminho do coração. Ela se inclinou, a boca quase encostando no ouvido dele, e falou baixinho, como quem entrega pecado a santo. Me perdoe o susto, meu filho. Eu devia ter dito antes. Sou eu que sou tua mãe. O mundo de Bento, que já estava meio torto pelo tombo, virou do avesso sem pedir licença. A palavra meu filho entrou por dentro dele como água fria em barro quente, rachou. O peito ardeu de um jeito que não era dor de queda. Era outra coisa. Lembrança de menino cortando o dedo no facão e Rosa amarrando pano com beijo na testa. Festa de aniversário com bolo e ela olhando de longe, sorriso de quem tem parte no milagre, mas fica no fundo da igreja. Nilo voltou com o pano gotejando e Rosa, no mesmo segundo, endireitou o corpo e vestiu a voz de cozinha. Bota aqui, menino. Isso. Limpou o rosto de Bento, soprou de leve. Já, já ele abre os olhos, tu vai ver. Dalila veio logo depois, cabelo preso às pressas, vestido florido bonito demais para aquela hora. Tinha choro na voz e cálculo nos olhos. Meu Deus, Bento! Se ajoelhou, mão dramática no peito dele. Fala comigo, meu amor. O primo Damião chegou de chapéu novo, cheiro de colônia forte que brigava com o cheiro do curral. Oxente! Primo! Até pra cair tu escolhe fazer zoada. Forçou um riso que não tinha graça nem perdão. Deixem ele respirar. Rosa, firme, apontou. Jonas! Chamou o vaqueiro que vinha do fundo. Pega a rede, homem. Vamos botar o patrão na sombra. Bento foi para a rede na varanda, o corpo obedecendo a quem sempre mandou no andamento da casa. Rosa miúda. O vento passou por cima dele, levando poeira e trazendo voz de sanfona longe. Talvez lembrança, talvez alguém arriscando um shot num rádio de pilha. Na beirada da rede, o pano frio aliviava o latejo do galope que ainda batia nas têmporas. Quando o terreiro esvaziou de curiosidade, Rosa chegou com uma xícara de caldo de rapadura. O cheiro doce trouxe paz. Ela olhou para os lados, encostou-se na rede, o rosto perto do dele. Se tá me ouvindo, pisca um cadim. Bento, sem pensar, deu um tremelique de pálpebra. Ela assentiu. Pronto, eu falei e não desdisse. Guardei esse segredo amando da falecida sinhá Dona Clarice. Jurei no pé do oratório. Mas tua queda me botou medo de que Deus te levasse sem escutar da minha boca. Engoliu seco. Tem uma caderneta verde escondida no santo de barro São José, na sala de reza. É prova do que digo.
O coração de Bento bateu descompassado, como sanfona tocada por quem está aprendendo. Quis abrir os olhos e dizer, conte tudo. Mas passos vieram de novo. Dalila, ajeitando o cabelo, e Damião, com papelada debaixo do braço. O médico tá vindo da cidade, disse Dalila, zelosa. Rosa, faz um caldo mais forte. O coitado precisa de sustância. Já sim. Rosa respirou, guardou o tremor profundo e entrou na cozinha. Ao cruzar a porta, trocou com Bento um olhar miúdo, mas inteiro. Eu sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe que eu sei. Na cozinha, a lenha acesa fazia sombras nas paredes. Rosa mexia o caldo, os olhos longe, vendo uma moça de lenço florido numa noite do passado, ouvindo viola na varanda, sentindo medo de perder trabalho, e o menino, tudo junto. O tempo não apaga, só guarda em prateleira alta. Do lado de fora, Damião coçou o bigode ralo. Primo, a gente precisa conversar de herança. O banco tá de olho. A parte do baixio é a mais fácil de vender. Abriu a pasta. Mostrou papéis demais para uma manhã de susto. Eu trouxe consultores. Consultor a essa hora, Jonas resmungou ajeitando o chapéu. Dalila passou a mão no braço de Bento na rede. Meu amor, a gente resolve rápido, tá bom? Assina e fica tudo em paz. A voz macia escondia um furo no balão. Rosa voltou com o caldo numa cuia. Toma, Bento. Aproximou da boca dele. Ele, ainda encenando moleza, sorveu devagar. O gosto doce e quente devolveu um pedaço do mundo. Quando terminar, a gente vai ali rezar, disse, significando outra coisa. O cachorro latiu diferente, apontando para o paiol. Um estalo seco cortou a calma da varanda. Todo mundo olhou. O cadeado frouxo balançava. Quem foi que mexeu aí? Jonas já partia na frente, perna grande. No paiol, sacas remexidas, ferramentas fora do lugar, uma lamparina ainda acesa. Rosa achou no chão um papel amassado com 2 palavras. Amanhã cedo. Letra de quem estudou e desaprendeu por esperteza. Damião, ela murmurou, reconhecendo o garrancho disfarçado. Bento firmou os pés no chão. O corpo pedia rede, mas a alma pedia bota. Voltaram para casa, cruzaram a sala de reza. Os santos olhavam de canto de olho. O oratório, simples, tinha São José de barro na frente, com um risquinho velho na base. Rosa enfiou a mão por baixo, encontrou o oco, puxou um embrulhinho de pano desbotado. Abriu, a caderneta verde, gasta de tanto ser escondida. Bilhetes de amor com letra cantada, 2 recibos de parteira, uma foto de bebê gordo no colo de moça de lenço, ela mesma. Bento pegou a foto com cuidado, dedos grandes com delicadeza de quem pega pássaro ferido. Isso muda o que em mim? Ele perguntou sem erguer os olhos. Nada do que tu é, Rosa disse rápido, com medo do que ele pudesse inventar de tristeza. Só muda o que tu pensa que não é. Um passo pequeno rangiu no assoalho. Nilo à porta, olhos grandes. O que vocês estão vendo? Coisa de adulto, menino. Rosa guardou a foto no embrulho com um gesto rápido. Vá lavar as mãos pro almoço. Dalila apareceu atrás do menino, sorriso levantado só pela metade. Bento, o doutor do banco disse que se a gente vender o baixio hoje mesmo, resolve. Damião, logo ali, abanou a pasta como quem espanta mosca. O baixio não sai. Bento falou num tom que nem ele conhecia. Parou em frente a Damião. E a conversa do banco espera eu levantar de verdade. O primo riu fino. Pois levanta depressa, que o mundo não espera. Deu 2 tapinhas na pasta, como quem afaga bicho de estimação. Amanhã, 11 horas, cartório. Pisca para Dalila, que desviou os olhos. À tarde, o céu botou umas nuvens azuis, promessa de chuva. Bento, deitado na rede, viu pedaços de infância passando devagar. A primeira vez no lombo do cavalo, a mão de Rosa ensinando a amarrar rede, o coronel calado na cabeceira do jantar, assim olhando o mundo como quem mantinha tudo no lugar por susto.
A casa grande, de repente, parecia ter paredes mais altas, porque o segredo descoberto batia e voltava. Rosa tirou do oratório outro detalhe que nem lembrava. Atrás da base do santo, um lacre de cera antigo marcado com A. Aragão. Arregalou os olhos, mediu o tempo com a respiração. Tem carta aqui. O coração de Bento deu um pinote. Abre. Não agora, com gente rondando. Rosa apertou o santo no peito. A noite tem ouvido bom pro que presta, mas a noite naquele sertão gosta também de susto. Quando a luz começou a brincar nas bordas do morro, um clarão laranja estourou pro lado do paiol. Jonas gritou, fogo! E o terreiro virou formigueiro. Dalila berrou sem lágrima, Damião correu como quem corre sem rumo. Bento pulou da rede com uma força que nem sabia que tinha, puxou o balde, mandou cada um pro seu canto. Rosa, entre água e reza, segurou o santo com a mão esquerda e, com a direita, rodou a concha na panela do caldo que permanecia no fogo da cozinha, porque na vida da gente, até no meio do incêndio, sempre tem um feijão que precisa do seu tempo. 1 hora de corre-corre e o fogo cansou. Ficou o cheiro de milho queimado e a cinza sujando o céu. Jonas achou no chão, perto da porta, um fiapo de pano embebido em querosene, tipo pavio improvisado. Olharam de banda para Damião. Ele deu de ombros, ajeitou o paletó gasto. Gente invejosa, primo. É cheio por aí. Mas a voz vinha trincada. Quando a confusão baixou, o terreiro entregou um silêncio pesado. Rosa, com o santo debaixo do braço, chamou Bento com os olhos. Entraram na sala de reza. Ela virou a base, quebrou o lacrezinho com a ponta da faca e puxou uma carta de papel grosso, borda amarelada. Ao meu menino, escrito de mão firme, assinatura, A. Aragão. Bento engoliu, abriu sem pressa, medo de que a letra mudasse o mundo mais uma vez. Leu. Era o coronel dizendo que sabia de tudo desde o começo, da barriga de Rosa, do amor de João Romão, da sua própria covardia e do afeto que cresceu no silêncio. Dizia também que o baixio é do menino por vontade minha e de Deus, e que deixara providências em papel à parte. Faltava o registro em cartório. A vida sempre deixa uma fresta. Ele sabia. Bento falou como quem fala consigo e com a parede. Sabia e te amou do jeito torto dele. Rosa pousou a mão nas costas do filho, pela primeira vez com a coragem inteira da palavra. Do lado de fora, Damião apareceu na porta, tentando ver o que não era chamado. Que segredo é esse aí, hein? Botou o corpo meio para dentro, meio para fora, igual lagartixa com medo de chinelo. Bento enfiou a carta dentro da camisa. Segredo que amanhã vira palavra. Endireitou o peito. 11 horas no cartório. Como tu quer. Sorriu sem dente. Só que levando os papéis que prestam. Pois leve. Damião respondeu, falso manso. Só não esqueça a caneta. E saiu rindo de canto. A noite chegou de vez. A casa, ainda tremendo por dentro, relaxou devagar. Nilo dormiu com a sanfona do rádio de Jonas falando baixo, como se a música soubesse que a palavra mãe tinha mudado de lugar naquele dia. Dalila, no quarto, mexeu em malas com barulho de zíper culposo. Rosa, na cozinha, tirou do fogo o caldo de feijão e rapadura, botou sal num ponto que só ela sabia, repartiu em cuias. Passou pela varanda e deixou uma cuia nas mãos de Bento. Amanhã a gente vai atrás de quem precisa lembrar. Parteira, padre, cartório. Disse simples. E se faltar prova, a gente dá nome ao que sente e encara a lei do jeito que ela vier. Bento olhou para ela com olhos de menino grande. Mainha? A palavra saiu torta, tímida, bonita e meio assustada. Rosa tremeu um cadinho, riu com o canto da boca, espantou lágrima com o dorso dos dedos. Gente! Até que, enfim, encostou a testa na dele, aquele toque de bênção que mãe dá sem aprender em livro. No terreiro, um som de viola veio do portão, suave, como vento que sabe de caminhos. Um homem magro, chapéu de couro, entrou devagar.
olhos cheios de estrada. Ninguém reconheceu de imediato, mas Rosa, que tem lembrança que nem cheiro, parou no meio do passo. Os dedos gelaram. O coração perdeu o compasso, e antes que a boca formasse o nome, ele sorriu de leve. É longe daqui que mora o silêncio, Rosa miúda? Perguntou, voz de quem pede desculpa sem jeito. Rosa levou a mão à boca, a cuia tremeu, um restinho de caldo quase caiu. João? Romão? Bento ficou em pé de uma vez, o corpo todo atento, a carta do coronel esquentando no peito. O homem tocou nos próprios ombros, meio com vergonha, meio com saudade. Eu mesmo. O rio não me levou, só me escondeu. O vento parou um segundo para ouvir. O mundo, que já tinha virado ao contrário 2 vezes naquele dia, pareceu inclinar mais um tantinho. João deu 2 passos, parou na luz rala da varanda e a viola na mão esquerda brilhou um brilho pequeno. Eu vim porque ouvi que as chamas estavam altas por essas bandas, ele disse olhando de canto para o paiol chamuscado. E porque tem papel tentando mentir mais alto que coração. Olhou para Bento, sem fugir. Eu não sei se sou teu pai, rapaz, mas sei que devo a vocês a coragem que não tive. Vim pagar. Rosa inspirou fundo, como quem alcança a prateleira alta. Então você chegou na hora de abrir a última gaveta. Bento apontou para o banco comprido da varanda. Senta, amanhã a gente tem cartório. Hoje a gente tem história. A cuia de caldo fumegou no meio dos 3, como fogueira mansa. A noite botou estrela em cima da casa grande. E lá dentro, no oratório, São José de Barro guardou silêncio de santo, mas com um sorriso miúdo de canto, como quem já sabe do final e deixa a gente seguir mesmo assim. A noite ficou densa, cheirando a fumaça que restou do paiol e ao caldo de feijão que Rosa insistiu em repartir. João Romão sentou de leve no banco da varanda, a viola apoiada na coxa, os olhos varrendo cada canto da casa, como quem reconhece pedaços da própria vida pendurados nos pregos. Bento, ainda com o corpo pesado do tombo, sentou de frente, a carta do coronel aquecendo o peito guardada por dentro da camisa. Rosa ficou entre os 2, costurando proximidade com uma fala curta aqui, um olhar firme ali. O rio não me levou, não, João começou, voz mansa de água batendo em pedra. Eu fui quem me levei, faltou coragem. Naquele tempo, o coronel era feito muro sem porteira, e eu, vaqueiro de canto e pouca posse. Achei que o menino ia ser mais bem cuidado na casa grande do que comigo no mundo. Passou a mão na viola, sem tocar. Fiquei rodando por feira, por vaquejada, cantando história de outros para não botar fogo na minha. Rosa inspirou, a mão apertando o avental. A sinhá mandou eu calar, eu calei. Olhou para Bento sem desviar. Mas calar tem hora de estralar. Estralou. Bento assentiu, a voz mais grave do que de costume. E agora tem papel, tem visita a cartório, tem primo com sorriso torto e banco mordendo as beiradas. Virou pro homem de viola. Tu tem alguma coisa escrita, João? João tirou do bolso um papel amassado, protegido por plástico fino de sacola. O coronel, antes de adoecer de vez, me chamou de canto, lá na porteira do baixio. Disse que se eu fosse homem mesmo, respeitasse o arranjo que segurava a cabeça de todo mundo. Mas me entregou isso, uma cópia de doação para o menino de Rosa, faltando registro. Entregou. Guardei anos com medo e vergonha. Hoje trouxe. Bento abriu devagar. Reconheceu a letra do coronel, a dureza no traço, a assinatura como relho no fim. O documento cheirava a passado guardado demais. Falta cartório, repetiu, mais para si. Falta, mas não falta tudo, Rosa disse, apontando a caderneta verde que dormia no oratório. Tem a parteira, tem padre que assinou testemunha, tem a carta do coronel dizendo o baixio é teu, tem a vida vivida. O resto é ir atrás. Resolveram o roteiro do amanhecer. Taperoá, casa de Dona Raimunda, a parteira, depois o cartório do Dr. Genevaldo, se desse tempo,
Passar na paróquia para folhear livro velho. Jonas, que ouvira a conversa fingindo que não, já prometia o jipe com tanque meio cheio e fé para completar. E Damião? Bento perguntou. Damião é vento ruim, sopra, assusta, mas não derruba a casa com raiz. Rosa deu de ombros. Só não dá as costas. João limou uma corda da viola com o polegar e à noite ganhou uma melodia que parecia lembrança de infância. 2 acordes simples, um respiro, mais um acorde. Nilo, enfiado atrás da janela, ouviu de rabo de ouvido e sorriu no escuro. Dalila, no quarto, ajeitou roupa na mala, olhou o espelho e viu atrás de si a sombra do próprio medo. A casa inteira ficou em vigília, cada qual na sua espera. No meio da madrugada, o cachorro latiu de novo, mas agora era outro latido. Curto, de aviso, sem pânico. Bento levantou, foi até a porta. A chuva fina começava a desenhar pontinhos no terreiro. Ele gostou do som. Tinha um jeito de arrumar pensamento. Dorme um pouco, Rosa pediu. Amanhã o dia cobra. Ele deitou, não dormiu. Quando o galo ensaiou sua primeira valentia, Bento já estava de pé. Camisa limpa, chapéu de couro alinhado, o rosto marcado pela noite sem sono e por uma decisão que vinha de mais longe. Rosa colocou numa bolsa de pano a caderneta, o retratinho amarelado, um terço e um embrulho com bolo de macaxeira para não desfalecer na estrada. João guardou o papel da doação no forro da viola, um esconderijo improvável de bonito. Jonas buzinou curto. O jipe, cansado, prometia ir, desde que fossem gentis com o acelerador. A estrada até Taperoá abriu o dia na frente deles. A terra, molhada de chuva mansa, ficou cheirosa de começo. Rosa ia rezando de quando em quando, não pedindo milagre, só coragem. Bento olhava o horizonte mudando de cor e pensava em nomes. Mainha ainda recém-saído da boca. Pai, que podia ser João ou podia ser silêncio. Às vezes, palavras pesam mais pelo que acendem, não pelo que dizem. Dona Raimunda morava atrás da igreja, casa de janela azul, quintal com pé de caju dominando sombra. Tinha mão leve para cuidar de planta e de lembranças. Abriu o sorriso assim que viu Rosa. Eu me lembro do teu lenço florido, mulher. E depois de ouvir a história toda, abriu a caixa de metal que guardava os cadernos de parto. Folheou com cuidado, cuspe no dedo, respeito. Aqui. Mostrou a linha escrita à caneta Bic, letra miúda. Menino de Rosa de Serra Branca, nascido em 12 de novembro, forte, chorou alto. Pai não declarado. Observação. Levado para a casa grande de A. Aragão. Assinei eu mesma naquele dia quente que só. Olhou Bento por cima do óculos, que mal usava. E sempre soube, pela maneira como tu cresceu, que teu berço foi maior que teu nome no papel. Ela fez uma declaração nova, de próprio punho, datada e assinada, dizendo que reconhecia aquele menino como o mesmo Bento da fazenda Boa Vista. A velha mão ainda tinha firmeza. Rosa respirou aliviado. Obrigada, minha mestra, e encheu a mesa de afeto com o bolo que trouxera. Na paróquia, o sacristão, um rapaz com pressa de parecer sério, puxou o livro amarelecido dos batismos e reconhecimentos de décadas atrás. Padre Osório já tinha virado lembrança boa, mas o rastro dele ficara nos carimbos. Não acharam nome completo, mas acharam uma anotação de beira de página com as iniciais AA. E a frase, menino de Rosa, abrigado na casa grande por vontade do coronel. O sacristão, medindo a importância pelo franzir de testa de Bento, caprichou na certidão do extrato. O padre escrevia muito nos cantos, era mania, comentou. Tem gente que acha que canto não vale, mas vale sim, quando sobra intenção no traço. Com papéis em mãos, o jipe chiou rumo ao cartório. A fachada branca refletia o céu que abria. Damião já estava lá. Paletó passado demais. Cabresto de arrogância bem puxado. Ao lado, Dalila, discreta, os dedos apertando a alça da bolsa como se apertasse uma culpa para dentro.
Que bom que vieram. Damião sorriu, de quem se acha dono do horário dos outros. O banco não espera, nem a lei. Bento respondeu, seco. O doutor Genevaldo, escriturário velho de bigode respeitável, recebeu os dois lados com cerimônia de missa. Vamos por parte, disse, acenando para os bancos. O escrivão jovem, de camisa muito engomada, arrumou a mesa com exagero de capricho. Bento entregou a caderneta, a declaração de Dona Raimunda, o extrato do livro da paróquia e, por fim, a carta do coronel e a cópia de doação que João trouxera. Genevaldo ajustou o óculos, leu devagar, fez uns que podiam ser esperança ou nada. O conjunto é interessante, disse sem se comprometer, mas a doação não foi registrada e a carta do coronel ajuda moralmente, digamos. O banco está pressionando, olhou por cima do óculos, e pressão de banco mói qualquer certeza. Eu também trouxe papel, disse Damião, abrindo a pasta como quem mostra peixe grande. Doação do baixio para mim, assinada pelo coronel no ano passado. Aquilo já começou errado na palavra ano passado, mas o homem falou sem rubor. Tá aqui. Rosa franziu os olhos antes mesmo do doutor tocar no documento. Bento sentiu o sangue subir. João cruzou os braços, a viola apoiada no joelho. Genevaldo pegou a doação de Damião, fungou, levou à luz. O escrivão mordeu o lábio, coçou a nuca. Coronel morreu faz 3 anos, Damião. Bento disse baixo. Deve ser erro de data. Damião deu de ombros como quem esbarra num móvel de casa. Documento antigo some, reescreve, reconhece firma depois. Essas coisas. Se reconhece, carimbo conta. O escrivão entrou, tímido, mas firme. E esse carimbo aqui, botou o dedo no selo, não é do lote daquele ano. Eu mesmo cataloguei. Olhou para o chefe pedindo coragem emprestada. E tem marca de ferro na borda, igual a que aparece em papel que passou por ajuste recente. Rosa se adiantou, pedindo licença com os olhos e pegando o documento com a ponta dos dedos, como quem pega frigideira quente. Esse círculo aqui, bem de leve, apontou. É do ferro de passar da casa grande quando ele começou a soltar um parafuso. Eu sei porque um dia ajustei uma certidão engordurada, por descuido meu, e ficou exatamente assim. O ferro velho foi trocado no ano retrasado. Devolveu encarando Damião de frente. Tua doação antiga tem marca nova, meu filho. O silêncio ficou grosso. Dalila encolheu os ombros, o rosto arriando um tanto. Damião riu curto, sem dentes. Vocês estão se agarrando em detalhe. Detalhe é corda que derruba boi, respondeu João, sem levantar a voz. Genevaldo pigarreou, chamou o escrivão para o canto, sussurrou 2 coisas, voltou sério. Eu vou precisar enviar isso para a perícia. Por enquanto, esse documento aqui tocou o papel de Damião com a caneta, cuidadoso como quem toca bicho venenoso. Não vale para o ato. E, se confirmar a suspeita, vira caso de polícia. Na sala, o ar pareceu limpar um pouco. Damião se ajeitou no banco, fingiu calma. Eu volto com advogado. Volta com caráter. Rosa retrucou doce. Se achar. O escrivão, ainda vermelho, chamou. Tem mais uma correspondência aqui. Chegou ontem. Tirou de uma gaveta um envelope pardo com selo antigo e o nome Ao Meu Menino, escrito em letra firme. No canto, o reconhecimento de firma de outro cartório, de data de 4 anos atrás. A orientação era abrir só com a presença do menino. O rapaz olhou para Bento, sem saber onde botar as mãos. Bento sentiu um frio subir do chão, entrar pelo calcanhar, correr pela espinha. Rosa pousou a mão nas costas dele, discreta. João inclinou o corpo, como se a viola quisesse ouvir também. Damião balançou a perna, irritado, mas segurou a curiosidade por vaidade. Abra, doutor. Bento disse, a voz firme do jeito que a gente fica quando já caiu do cavalo e resolveu levantar. Genevaldo rasgou o envelope com cuidado exagerado, como quem abre um casulo.
Tirou de dentro um papel dobrado em 3, grosso, de borda limpa. Leu em silêncio a primeira linha. Os olhos cresceram um fio, a sobrancelha fez desenho de surpresa. Engoliu seco. "O que é?" Rosa perguntou, sem mexer o corpo. O doutor levantou o olhar, mediu Bento dos pés à cabeça, pareceu ajeitar por dentro os móveis da própria consciência. Começou, e a porta do cartório rangeu atrás deles. A viatura do delegado parou na calçada com sirene curta, como assinatura. O povo da rua, que andava sem assunto, encostou, esticando o pescoço para a notícia. Genevaldo respirou fundo e, com a mão que tremia quase nada, ergueu o documento como quem ergue vela acesa em noite de vento. "É um codicilo", disse por fim, "do punho do coronel, registrado." Os olhos correram de Bento para Rosa, de Rosa para João, de João para a porta. "E o que ele diz muda tudo o que a gente estava prestes a assinar." Damião se levantou de um salto. "O quê?" "Calma." Bento ergueu a palma, mas o próprio coração dele batia feito zabumba. "O que é que diz, doutor?" Do lado de fora, a sirene cessou, deixando o silêncio do cartório mais espesso ainda. O escrivão fechou a porta com jeito de quem protege segredo. Rosa segurou o terço no bolso com força. João, sem perceber, pinçou uma corda da viola e soltou um som grave que ficou tremendo no ar. Genevaldo abriu a boca para ler em voz alta. E nesse exato segundo, alguém bateu a mão na janela com força, um susto que atravessou todo o mundo. A voz do delegado ecoou do corredor. "Antes de qualquer leitura, preciso prender alguém por tentativa de fraude documental." O codicilo descansou um sopro na mesa, e as palavras que podiam endireitar a história ficaram um instante suspensas, do tamanho de um fio de cabelo, prestes a cair para o lado certo ou para o lado errado. O cartório prendeu a respiração. O delegado entrou com passo seguro, chapéu molhado da garoa, um respeito simples que a rua reconhecia de longe. Trazia 2 soldados. Damião, que até então se achava feito dono de feira, empalideceu o brilho de colônia. "Seu Damião Aragão, o senhor me acompanha por suspeita de fraude documental e tentativa de estelionato." A voz do delegado não gritou. Quando a autoridade é de verdade, não precisa. "O resto a gente conversa na delegacia." "Isso é um absurdo." Damião tentou crescer. "Tão me armando. Esses papéis, quem garante?" "O ferro da Casa Grande garante." Rosa miúda disse, sem levantar o queixo. "E o calendário de quem já morreu também." O escrivão abriu o balcão, os soldados chegaram. Damião hesitou, olhou para Dalila como quem pede corda e não acha. Ela baixou o rosto, apertando a alça da bolsa até os dedos ficarem brancos. No fundo da sala, João Romão, imóvel, segurava a viola como se fosse reza. "Vamos, seu Damião." O delegado tocou de leve no braço dele. Algemas brilharam um instante discretas. O povo na calçada esticou a curiosidade, mas ninguém falou alto. Sertanejo sabe que desgraça dos outros não vira festa. Quando a porta fechou, o silêncio voltou, diferente. Agora tinha espaço para o papel falar. Dr. Genevaldo pigarreou, arrumou as lentes, ajeitou a postura e estendeu de novo o codicilo. "Pois bem." Ele respirou, o olho pousado em Bento e, num segundo, também em Rosa. "Eu, Antônio Aragão, de livre vontade e sanidade, determino que a gleba de Baixio, denominada Boa Vista de Baixo, com suas águas e cercas, fique pertencendo ao menino de Rosa de Serra Branca, que criei como filho, e à própria Rosa, em usufruto vitalício, em reconhecimento do serviço e do amor prestados. Quanto aos demais bens, valem disposições anteriores." Baixou o papel. "Registrado e com firmas reconhecidas 4 anos atrás." Bento deixou o ar sair devagar, como quem bota fôlego novo no peito. Rosa fechou os olhos um instante, uma lágrima rápida achou caminho. João alisou a madeira da viola, que fez um som de concordância sem corda. "Então o Baixio..." Bento começou. "É de vocês.
confirmou o doutor. Hoje ainda dá para lavrar o que precisa. Bateu um carimbo com gosto. O resto a gente discute noutra mesa. Valem disposições anteriores, murmurou Rosa, repetindo a frase como quem mastiga farinha seca. Isso aí guarda outro silêncio. Guarda, Genevaldo concordou. Diz respeito à casa grande, ao gado, aos tratores, e como a lei muda devagar pode vir confusão. Mas o que temos aqui, do baixio, é sólido. Parabéns. Dalila, engolida por um arrependimento que não sabia onde botar, deu um passo. Bento, A voz falhou. Eu errei. Assinei coisa que não devia. Levei papo bonito de Damião. Fiquei com medo de perder conforto e... Ela desabou no banco. Eu aceito o que vier. Só queria pedir... Perdão não, que é grande demais para agora. Só respeito. Bento olhou para ela como quem olha uma chuva que não veio. Com sede antiga, mas sem esperar milagre. Tu trata de se endireitar, disse, sem grosseria. O resto, a vida resolve. Resolveram ali a parte do baixio. Assinaturas firmes, papel carimbado, a rua espiando pelas frestas. O escrivão, animado com a honestidade do trabalho direito, correu para a máquina de xerox, voltou com vias, reconheceu firma de Bento e de Rosa. Quando a caneta parou, o relógio da parede marcou 11h42. Agora, sobre o restante, Bento tocou na borda do codicilo, o dedo pesado de responsabilidade. Eu não quero briga de faca. Quero o que é certo. O que é certo costuma dar trabalho, disse Genevaldo com voz de quem já viu muito. O inventário antigo fala em filho legítimo. Mas tem jeitos novos de ver a família, desde 2017. Se houver documento da falecida Dona Clarice, reconhecendo o vínculo afetivo, vontade expressa, ajuda que só. Rosa e João se olharam como quem sente o vento apontar direção. Bento acenou devagar. A casa tem segredo atrás de retrato, murmurou. A gente vai achar. Saíram do cartório com papéis que pesavam mais que saco de milho. A rua já não olhava com maldade. Olhava com curiosidade boa, de quem gosta quando o certo ganha. O delegado, da calçada da delegacia, levantou a mão num cumprimento curto. Bento respondeu com o queixo. No jipe, Rosa guardou o codicilo dentro da bolsa de pano, como quem coloca menino para dormir. João deu corda no motor com fé e riso. O caminho de volta, sob uma claridade mansa, trouxe conversa de futuro. O baixio a gente planta de feijão e milho, mistura um pouco de gergelim. Bento já fazia conta de cabeça. Bota a barragem pequena no olho d'água sem ganância. Olhou pelo espelho. E Mainha fica com a chave do paiol. Rosa sorriu com canto de boca. Só não me bota para domar cavalo, que minha teimosia é só na panela. E eu fico onde? João perguntou. A voz meio tímida de quem oferece e teme ouvir não. Fica onde sempre foi bem-vindo. Bento respondeu sem rodeio. Na sombra do juazeiro, puxando cantiga e ajudando o menino Nilo a não desafinar a vida. Respirou. E quando a gente tiver calmaria, a gente conversa de sangue. Sem pressa, sem faca, sem prova que machuque. Eu não preciso saber de quem eu vim para saber quem eu sou. Mas, se a lei pedir, a gente pensa. João piscou devagar, segurando uma alegria cuidadosa. Eu tô aqui. Chegaram à Boa Vista com o sol já puxando o fim da tarde. Jonas correu na porteira, curioso feito cachorro de feira. E aí? O baixio é nosso. Bento disse simples. E o terreiro deu um opa coletivo que parecia foguetório sem barulho. As mulheres trouxeram pano para a mesa. Rosa acendeu a boca do fogão. Nilo apareceu com a viola de João no ombro, grande demais para o corpo pequeno. A fazenda respirou mais solta. Mas a alegria em sertão vem sempre com um lembrete de que a vida gosta de prova. Quando Bento entrou na sala de reza, o retrato de Dona Clarice de novo lhe puxou o olho. O quadro parecia olhar de volta, firme e cansado, como quem segura segredo com os dois braços. Ele tomou coragem de homem que já caiu e levantou. Subiu na cadeira, ergueu a moldura com cuidado,
Passou a mão por trás. O pó grudou nos dedos. E lá estava, colado com fita antiga, um envelope fininho, diferente do que qualquer um esperava. Não era o mesmo que Rosa lembrava ter visto quando moça. Era outro, mais recente, papel de cartório novo. Mas a caligrafia era de Dona Clarice. Mainha, chamou baixo. Rosa veio com passo que lembrava a reza apressada. Achou? Achei. Ele descolou o envelope com paciência, como quem não quer ferir a pele da lembrança. Na frente escrito: ao menino, quando o silêncio pesar. Atrás, uma rubrica pequena de mulher que mandava na própria letra. Sentaram à mesa de madeira, os três. Bento, Rosa, João. O barulho da casa ficou distante, como se o fogão e a conversa dos outros tivessem posto o ouvido para fora e fechado a porta por dentro. Bento abriu o envelope. Tinha uma folha só, datilografada, com uma assinatura azul forte de Dona Clarice. Leu em voz baixa primeiro, depois, quando a letra pegou fogo por dentro, leu alto para dividir o peso. Eu, Clarice Aragão, declaro que, por minha vontade e consciência, reconheço Bento como filho afetivo, equiparando-o, no que me couber, aos filhos legítimos, e peço a quem me sobreviver que respeite esta vontade, pois o amor que sustenta esta casa não cabe em moldura de lei antiga. Ele engoliu, a garganta grossa. Tenho reconhecimento de firma. Virou a folha, mostrando o carimbo do cartório de Serra Branca, datado 2 anos antes da morte dela. Rosa soltou o ar numa espécie de riso-choro. A mulher era dura, mas não era de pedra. E isso... João coçou a nuca. Isso ajuda o resto. Ajuda. Bento assentiu. Mas o delegado e o juiz ainda vão querer mais linha para cerzir esse tecido. Ele virou o envelope vazio e um papel menor, esquecido no fundo, caiu na mesa. Um bilhetinho escrito à mão, sem carimbo. Rosa, se um dia o menino precisar do meu nome para se deitar em paz, dá. Se precisar do meu sangue, busca numa gaveta do meu toucador. A letra tremia no final, como quem escreveu com pouca luz. Gaveta do toucador. Rosa repetiu devagar. O móvel de quarto com espelho e puxador redondo. O que é que teria de sangue em gaveta? João perguntou sincero. Mecha de cabelo. Rosa falou lembrança acionando um fio antigo. Minha mãe guardava de todo mundo. A sinhá podia ter guardado do coronel ou dela. Os olhos dela foram ao corredor, como se a gaveta escutasse. Foram. O quarto de Dona Clarice cheirava a madeira encerada e ausência. O toucador de peroba lisa recebia a luz por uma fresta de cortina que dançava com a brisa. Bento puxou a primeira gaveta. Lenços, um terço com contas desgastadas, uma caixinha de metal. Nada. Puxou a segunda, cartas de amigas da capital, 2 contas pagas, uma fita azul. Puxou a terceira, vazia no começo, e no fundo falso, uma marca de prego. Rosa, sem pedir licença, passou a unha pela madeira. Achou a beiradinha solta, levantou com cuidado. A tábua cedeu, e por baixo dormia uma caixinha forrada de veludo, pequena, com um lacre de cera já quase quebrado. Ave Maria! João murmurou, chegando mais perto. Bento partiu o lacre com a ponta do canivete. Dentro, 2 mechas de cabelo, amarradas com fitinhas. Uma, escura e grossa. Outra, castanha clara, fina. E um papelzinho com letras miúdas. A, numa fitinha, C, na outra. Antônio Aragão e Clarice. Bento decifrou. Sangue guardado. A sinhá sabia o peso do amanhã. Rosa disse, baixo. No mesmo instante, o latido do cachorro esticou como corda de rabeca. Passos apressados no alpendre. Nilo surgiu na porta, o rosto aceso entre medo e novidade. Seu Bento, ele falou de uma vez, as palavras tropeçando.
Chegou um homem na porteira, diz que é advogado do inventário antigo e que vem trazer uma parte esquecida do testamento. O menino arregalou os olhos. E tem mais. Ele não veio só. Tá com uma moça que disse ter carta da... Nilo procurou a palavra, perdido na importância. Da Sinhá, para Dona Rosa. Bento guardou a caixinha de veludo no bolso de dentro, sentindo o peso novo colado ao coração. Olhou para Rosa, que já estava de pé, olhos úmidos e coluna firme. João endireitou os ombros, a viola encostada no canto, pronta para virar coragem outra vez. Bota esse povo para dentro. Bento falou calmo. Mas, primeiro... E encarou o retrato de Dona Clarice no corredor, agora apoiado na parede. Obrigado por abrir a boca, dona. O retrato, claro, não respondeu. Mas a luz da janela bateu no vidro de um jeito que pareceu aceno. O terreiro lá fora se ajeitou para mais um capítulo de verdade. E quando os passos ecoaram no assoalho, trazendo o advogado e a moça de vestido simples, com envelope amarelado na mão, a fazenda inteira pareceu segurar o ar. Porque a parte esquecida tinha cara de revirar não só papel, mas destino. Na beira da mesa, o envelope tremeu, e junto dele, as duas mechas de cabelo como se pedissem voz. O advogado entrou primeiro magro, óculos que deslizavam no nariz, guarda-chuva pingando garoa no batente. Tinha nome de despacho, Doutor Alcebíades. Atrás dele, uma moça de vestido simples, sandália de couro, cabelo preso num coque apressado. Carregava um envelope amarelado com tanto cuidado que parecia passarinho. Com licença do senhor, o advogado falou, chapéu na mão. Vim por conta do inventário de Antônio Aragão. Houve achado em arquivo morto uma partilha suplementar. E essa moça abriu a mão num gesto. Diz trazer carta da falecida Dona Clarice, a pedido antigo. Eu sou Lourdes. A moça adiantou, nervosa. Minha mãe, Dona Zefinha do Correio, antes de morrer, me mandou guardar isso e só entregar a Dona Rosa quando o silêncio pesasse. Olhou para Rosa miúda com respeito de igreja. Acho que é agora. Rosa respirou fundo, enxugou as mãos no avental. É agora. Sentaram-se à mesa grande, o retrato de Dona Clarice encostado na parede, olhando com menos dureza do que antes. João Romão se encostou no canto, a viola quieta, mas acordada. Bento, entre os dois mundos, ajeitou o envelope de veludo com as mechas de cabelo por dentro do paletó. Sentia a presença do segredo batendo de leve, como coração de passarinho dentro de caixa. Primeiro, o que é de cartório? Disse Alcebíades, tirando uma pasta parda. Encontrei em arquivo, junto de um despacho nunca finalizado, a tal partilha suplementar, datada depois do codicilo, mas ainda em vida de Dona Clarice. Ela propõe reconhecer filho afetivo em termos de partilha, com base na Lei Nova de 2017, e destina percentuais de bens móveis e semoventes sem mexer no baixio, que já estava em vontade expressa do coronel. Bateu com o indicador no papel. Falta homologação judicial, mas é munição boa. E por que isso ficou perdido? Bento perguntou, com um fio de desconfiança. O advogado deu de ombros, sincero, porque cartório do interior às vezes engole papel, porque quem tinha interesse não cutucou, porque gente como Damião preferia que dormisse. Eu, quando assumi o cartório, revirando salas, achei essa gaveta com chaves trocadas. Sorriu de canto, meio envergonhado. Sou meio teimoso com arquivo. Bento assentiu, meio agradecido, meio armado. E a carta? Lourdes apertou o envelope entre os dedos, como quem entrega um bebê. Minha mãe me contou que Dona Clarice chegou num fim de tarde, com o vestido cheirando a naftalina e culpa, e pediu. Guarde, um dia a verdade vai precisar de fôlego. Lourdes respirou. Eu cumpri. Rosa recebeu o envelope. Não tremeu. Abriu com a pontinha da faca, que em casa de sertanejo serve para tudo, do bolo ao destino.
Tinha uma carta de 2 páginas, letra bonita, firme, mas com frestas de cansaço. Rosa leu uns segundos em silêncio, os olhos brilhando como lampião em noite de vento. E então passou para Bento. Ele leu em voz alta para que a casa toda soubesse. Rosa, minha irmã de luta, eu não fui boa como você. Fui criada para parecer dura e fui. Mas o amor que segurei no escuro me cobra agora a luz. Reconheço Bento como filho do coração e da casa. Se me faltar coragem na boca, deixo escrito. Se me sobrar medo, deixo a chave. No toucador, fundo falso, guarda uma caixinha. Nela, mechas de cabelo meu e do Antônio. Favor levar ao juiz, se o mundo precisar do que os papéis não dão. No cofre da Cooperativa Sertaneja, caixa número 17. A minha declaração confirma, uma anotação do Padre Osório, e recibos de dívida que eu assumi no lugar de Dalila sem que Bento soubesse. Senha de abertura. O nome da primeira cabra que ganhei quando cheguei ao Cariri. Bento parou, os olhos indo para Rosa. PS. Nunca tive coragem de dizer na igreja, mas Deus ouve bilhete. Perdoe-me. Assinatura, Clarice. Silêncio bom e pesado tombou na mesa. Rosa encostou a mão no peito, num gesto que era oração sem palavras. A primeira cabra dela, murmurou, catando lembrança entre panelas antigas. Lembro do dia. Ela chegou, moça, querendo botar ordem até no vento. O coronel deu de presente uma cabritinha pintada, com as orelhas arriadas. E ela botou o nome de quê mesmo? Fechou os olhos. Puxou o fio do tempo. Gitirana. Sorriu. Disse que queria lembrar que beleza também nasce no chão mais duro. Então é Gitirana. Bento repetiu, como quem gosta do som. Alcebia despigarreou. A cooperativa abre até às 5. Se a gente correr, dá de pegar esse cofre hoje. João puxou o ar. Bora logo, que o dia não espera conversa. Antes de sair, Bento tirou do paletó a caixinha de veludo, abriu, mostrou as mechas. A sinhá deixou sangue em fio, falou. Se precisar, a gente usa. Mas só se precisar. Sangue sem afeto é faca sem cabo. Rosa penteou o cabelo para trás com a mão, ajeitou o lenço. Bora, meu filho. E a palavra meu filho pousou leve de novo, acostumando casa e ouvido. Na varanda, Dálila apareceu, pálida, olhos batendo o chão. Eu ouvi, disse, com voz mansa de quem não tem mais rua para correr. Se tem recibo no cofre, é meu nome que pesa. Engoliu em seco. Eu peguei empréstimo escondido para ajudar minha mãe, e depois peguei mais para tapar o buraco. Damião me garantiu que resolvia com um papel do coronel. A palavra eu ficou sustentando culpa no ar. Se puder, deixa eu ir. O que for meu, eu pago. Bento mediu a ex-mulher com um olhar que não era de pedra nem de açúcar. Vai, disse. Não para te humilhar, para desenrolar a linha que tu embolou. O jipe de Jonas tomou o rumo da cidade, agora com carga de urgência. Alcebíades no banco do carona, indicando atalho, Rosa e Dalila atrás, apertadas entre culpa e coragem. João com a viola de lado, que homem de viola não larga a alma em casa. Bento guiava com as 2 mãos, sem medo da estrada molhada. Parecia que o caminho também queria chegar logo. A Cooperativa Sertaneja tinha fachada de azulejo branco e letreiro azul desbotado. Dentro, cheiro de papel, suor e café. O gerente, um homem que suava na testa mesmo com o ventilador ligado, reconheceu Bento com um sorriso profissional demais. Pois não, seu Bento. Cofre de Dona Clarice, caixa 17. Bento jogou as palavras na mesa como cartas boas. Senha eu digo quando precisar. Claro. O gerente ajeitou o paletó. Só um instante, vou chamar o responsável pelo cofre. E saiu com passo duplo. Rosa olhou para o relógio da parede, olho de quem cozinha e sabe do tempo da fervura. Esse só um instante tem jeito de demora. João tamborilou a viola, distraído, farejando tensão. Dalila passou a mão na testa marejada.
Bento repassou mentalmente a carta, a senha, a sequência de telas que abririam aquele segredo. Alcebíades, embora sério, se divertia com a possibilidade de botar papel velho nos trilhos. O responsável pelo cofre apareceu depois de longos minutos, um rapaz magro, chaveiro pendurado em coldre de couro. Boa tarde. Vamos à sala. Desceram uma escada estreita, corredor de cimento que cheirava a umidade, lâmpada amarela. A sala dos cofres era fria de propósito. Parede de metal. O rapaz passou a mão num quadro de chaves. Pegou a da caixa 17. Documento de identidade do titular ou do representante. Representante, disse Alcebíades, mostrando a procuração antiga de Clarice que o próprio cartório validara para atos administrativos. E acrescentou com leve teatralidade: a própria cozinheira da casa, indicada no codicilo. Apontou Rosa. O rapaz leu, molhou o dedo na língua sem jeitinho, conferiu a assinatura, olhou para cima. Tudo certo? Senha? Bento inspirou devagar. Gitirana. O rapaz digitou no teclado feio de metal. Uma luzinha verde acendeu. Senha correta. O coração de Bento deu um pulo que foi desde o calcanhar até os olhos. Rosa apertou as mãos. Dalila fez o sinal da cruz, ato reflexo de quem quer se segurar em alguma coisa. João sorriu com um canto de boca, desses sorrisos que a gente dá quando a música entra certa. O rapaz enfiou a chave, girou. Um clac cheio soou. Puxou a gaveta metálica. Dentro, uma caixa parda, pesada, entregou para Bento. Aqui! Na mesa cinza da sala, Bento abriu com cuidado. Primeiro, um maço de papéis grampeados. Declaração de vontade de Clarice Aragão, com firma reconhecida, anexando o parecer do padre Osório. Uma bênção escrita, vá lá, e uma lista de bens móveis, incluindo gado de marca e 3 tratores. Segundo, um envelope mais fino com o timbre da cooperativa. Recibos de empréstimos quitados, no nome de Dalila, com observação manuscrita, cobertos por C. Aragão. Dalila levou a mão à boca, meio riso triste, meio choro. Ela pagou por mim. E não contou para ninguém. Rosa completou, a voz sem raiva, só dó. Terceiro, um envelope pequeno com ficha de cartório, uma fotografia, antigo preto e branco, Clarice, Rosa e João Romão, de chapéu na mão, e o coronel Antônio no fundo, de canto, sem pose. Estavam sorrindo. De verdade, o tipo de sorriso que Natal não fabrica. Bento passou o polegar na borda sem estragar. O mundo, naquela foto, cabia no tamanho de uma lembrança que tinha corpo. Eles se entenderam. João sussurrou quase sem voz. Ou quiseram. Rosa ajeitou o lenço. Havia ainda um 4º volume. Um envelope pardo selado com cera, escrito: entrega imediata ao juiz da comarca em caso de conflito na partilha. No verso, o carimbo da cooperativa e a rubrica do gerente, data antiga, alinhada com a da carta. Bento virou de um lado, do outro. Isso aqui a gente entrega, falou sério, sem abrir. Olhou para o gerente que mirava de longe, ansioso. Como diz aqui. Claro, Alcebíades desaprovou. O lacre dá mais força. Foi quando a sala, fria até ali, ganhou um sopro quente. O gerente apareceu de novo na porta, não sozinho. Atrás dele, um homem de gravata escura, rosto magro, de olhos apressados. Tinha a postura de quem só aparece quando o queijo está quase cortado. Boa tarde, disse polido. Sou assessor jurídico do banco parceiro da cooperativa. Tomamos ciência de que há pendências no CPF da senhora Dalila. Sorriu torto. E de que documentos sensíveis estão sendo retirados. Antes que saiam, precisamos, digamos, averiguar. Bento endireitou o corpo lentamente, o braço pousando de leve na mesa, mão grande sobre os papéis como quem protege ninho. Rosa firmou os pés no chão. João desenhou um acorde mudo no ar. Dalila baixou os olhos, vergonha dando febre.
Alcebíades, que parecia frágil, subiu 2 dedos de tamanho numa respiração. O senhor não tem jurisdição aqui, sem ordem judicial, recitou Doce. E se vier com intimidação, vai subir de degrau. O assessor deu 3 passos, medindo tudo. A cooperativa responde a parceiros. Jogou esperto. E se houver dívida, os documentos podem servir de garantia. Os documentos servem de verdade. Rosa cortou, seca, levantando o queixo como quem acende lamparina. E verdade não é fiador de ruindade. O rapaz do cofre, meio perdido, segurou o molho de chaves como rosário. O gerente suava. A sala parecia pequena, de repente. O assessor sorriu de canto, olhou para o relógio como quem tem tempo sobrando. Eu entendo família no sufoco, mas o banco não tem coração, tem regra. Aqui quem tem regra é a carta e a lei, disse Bento sem grito, firme como cerca bem fincada. E se o senhor botar a mão nesses papéis sem ordem, vira caso de polícia. No corredor, um barulho de passos apressados. O delegado, aquele mesmo do cartório, apareceu na porta como chamado pelo destino. Haviam me avisado de movimentação estranha. Olhou o assessor sem simpatia. O senhor é quem? Assessor, começou o homem da gravata. Pois então faça o favor de assessorar sua paciência. O delegado encostou no batente, mão no cinto, não por ameaça, mas por hábito. Sem ordem, ninguém toca em documento que não é seu. Virou-se para Bento e Rosa. Prosseguam e guardem logo isso que é de vocês. A tensão arriou um pouco, mas não foi embora. O gerente pigarreou. Ofereceu uma pasta de arquivo. Se quiserem transportar com segurança, quero sair daqui com isso vivo. Bento guardou a declaração de Clarice na pasta, enrolou o envelope do juiz com cuidado, botou os recibos de Dalila em outra aba. E a foto? Olhou para Rosa. A foto vai comigo no bolso do coração. Rosa sorriu com o canto da boca. Melhor lugar. No saguão, assinaturas de retirada. 2 vias, carimbos. O assessor do banco mordeu a raiva por trás do sorriso, já pensando em outros rodeios. O delegado foi atrás, sem pressa, feito sombra boa. Dalila tocou com a ponta do dedo nos recibos e chorou sem fazer barulho. Um choro que não pedia pena, só limpeza. Eu vou trabalhar, dona Rosa, disse firme ao se controlar. Vou pagar o que é meu, nem que demore. E olhou para Bento. Obrigada por não me deixar sozinha no pior. Ninguém merece solidão de propósito. Rosa respondeu que na boca de mãe a frase vira mandamento. A tarde amarrou um laço de luz no alto do céu quando o jipe dobrou de volta para Boa Vista. O vento no rosto parecia lavar coisa antiga. Alcebíades, com a pasta no colo, resumia os próximos passos. Amanhã, cedo, a gente entra com pedido de homologação dessa declaração da dona Clarice. Junta o codicilo, junta os extratos da paróquia, a declaração da parteira, o envelope lacrado direto para o juiz. E apontou para a caixinha de veludo. Se pedirem exame, as mechas ajudam num comparativo antigo com objetos pessoais do coronel. Não é ciência de cidade grande, mas pesa. E tem a foto. João lembrou, com carinho visível. O sorriso deles juntos vale por muita missa. Chegaram à fazenda com o pôr do sol jogando ouro nas poças da chuva da manhã. Jonas correu curioso. Nilo veio com os olhos faiscando. E aí? A senha era Gitirana. Bento respondeu, rindo de leve. Depois eu te conto por quê. Foram direto para a sala de reza. A mesa virou altar de papel e fé. Rosa espalhou, organizando como quem separa ingredientes. Declaração, recibos, fotografia, envelope lacrado. Bento acendeu uma vela pequena, dessas que ficam esquecidas em gaveta, e pousou perto. Não por promessa, só por respeito. A gente dorme com isso em casa hoje? João perguntou, zeloso. Dorme, Bento disse, mas dorme acordado.
Sorriu. Vai ter vigia, cachorro solto e cadeado dobrado. Olhou para o retrato de Clarice, mais claro a cada capítulo. Amanhã a gente entrega o que tem de ser do juiz. A noite ia chegando, quando a madeira do assoalho cantou um chiado miúdo, anúncio de passo leve vindo do corredor. Lourdes, a moça do correio, ainda na casa, tímida, limpou a garganta na porta. Dona Rosa, esqueci de dizer. Na carta que mamãe deixou, tem um bilhetinho separado, que eu botei no bolso do vestido e acabei lembrando só agora. Tirou um papel pequenino, dobrado 2 vezes, letra apressada. É da própria Dona Clarice. Ela dizia: se o cofre for aberto, falta ainda a 2ª gaveta. Lourdes franziu a testa. Eu não entendi, não, mas mamãe mandou eu repetir. Rosa trocou um olhar com Bento que valia por uma página. 2ª gaveta, ele repetiu, devagar lembrando do toucador. 3 gavetas, fundo falso na 3ª. A 2ª a gente abriu. Olhou para Rosa. Abriu, mas não mexeu no forro. Rosa levou a mão à boca, surpresa boa. Cabra de Deus, esqueci do truque velho. Tem gaveta que tem fundo de pano. E seu olho brilhou como o de quem achou mais um fio de novela. Não esperaram mais nenhuma fala. Caminharam até o quarto de Clarice, como quem vai partindo uma madrugada. A 2ª gaveta do tocador, aquela das cartas da capital e da fita azul, saiu fácil. Rosa passou os dedos por dentro do forro de tecido, sentindo a costura. Achou num canto uma linha que cedia. Puxou com jeitinho. O pano abriu a boca por baixo como bolso de vestido. E lá, dormindo num silêncio que parecia até respirar, tinha outra caixinha, menor que a de veludo, mais antiga, com tampa de metal fosco e uma etiqueta desbotada. Rosa ergueu com mãos de quem pega passarinho assustado. Voltaram para a mesa. Ninguém respirou errado. Bento abriu a tampa. Dentro, um anel simples de ouro baixo, gasto com gravação por dentro, R.A.C. Um papel dobrado, esse sim, muito fino, e uma chave pequena, antiga, como de escrivaninha. Bento desdobrou o papel. A letra de Clarice veio pela 3ª vez no dia, agora íntima de casa. Se chegaste até aqui, menino, é porque a coragem venceu a vergonha. O anel é da promessa que não pude usar. A chave é da cancela de dentro. Tu sabe qual é. Aquela gaveta sem fechadura do móvel da sala grande que todo mundo pensa que não abre. Abre sim, só com essa chave torta. O que tá lá é a última linha que faltava. Ele ergueu o olhar, o peito cheio de uma esperança que dava até tontura. Não deixe ninguém abrir por ti. Filho é quem abre a própria porta. A sala pareceu ficar menor de tão grande que ficou o silêncio. João apertou a viola contra o peito, como quem segura um segredo com música. Dalila, da porta, prendeu o ar, petrificada nos próprios erros e acertos por vir. Lourdes mordeu o lábio, torcendo para ter ajudado de verdade. Alcebiades ajeitou os óculos sem necessidade, só para não derramar a emoção profissional. Bento fechou a mão sobre a chave torta. Olhou para Rosa, mainha, que assentiu com os olhos cheios. Caminhou até o móvel da sala grande, um aparador de madeira que sempre esteve ali, invisível de tão comum, com uma gaveta que todo mundo aceitara como enfeite. A chave entrou com dificuldade, como se a porta reconhecesse a mão. Ele respirou fundo, o tremor do metal passando pela pele até o osso. Girou. Do lado de fora, um trovão sem chuva ribombou longe, secando a garganta de quem não bebe água antes de falar. A fechadura cedeu num estalo que soou como começo de música. Bento puxou a gaveta. Lá dentro, empilhados com capricho milimétrico, descansavam 3 cadernos de capa preta, numerados a lápis, e por cima um envelope grosso com o timbre de um laboratório da capital. No canto do envelope, uma anotação de Clarice. Para quando a verdade pedir prova. Rosa levantou a mão, pedindo um segundo de fôlego. Todo mundo segurou o ar, como quem mergulha antes de atravessar o açude.
Bento rompeu o lacre, e quando o papel rangeu sob os dedos dele, a casa inteira soube que a história não tinha acabado de se contar. Tinha, acabado de achar voz nova.